Lido. Vou desligar meu microfone, hein? Tudo bem, pode desligar. Vamos começar então, vamos orar então para dar a leitura do nosso último capítulo, né? O capítulo 8 do livro. Muito bom estar com vocês aqui, que Deus possa abençoar as nossas vidas, a vida de vocês, né? E vamos orar, né? Vamos orar. Arildo, faz essa oração para a gente começar, meu querido, por favor. Sim, vamos orar em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, graças te damos, Senhor, mais um privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de estarmos aqui reunidos, Senhor, para aprender a tua palavra. Nós queremos convidar Espírito Santo do Deus vivo, toma o primeiro lugar, nos ajuda, Senhor, a cada dia crescermos na graça, no conhecimento da tua palavra. E também quero te colocar, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, a vida do nosso amigo, do nosso irmão, teu servo Sancler, Senhor, que tem, Senhor, se lançado, Senhor, à sua disposição para nos abençoar, Senhor, trazendo, Senhor, a leitura deste livro, Senhor. E eu creio que essa noite, Senhor, não será diferente. Traga, Senhor, aqueles irmãos que porventura ainda não conseguiram entrar, Senhor, para estar junto conosco, Pai, para que nós possamos viver em unidade, em amor, em comunhão, com o propósito de fazer o seu nome ser glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, meus irmãos, faz uma breve palavra sobre o livro, né? A gente começou falando no capítulo 1 sobre a Trindade, o que a Trindade deseja e o que você realmente deseja. A gente falou também o que o mundo precisa. A gente fala sobre a questão do arrependimento. É necessário a gente começar com o arrependimento das nossas ações em relação à falta de unidade. No capítulo 5, ele vem falar sobre a questão da maturidade, como nós entendemos a maturidade, a importância de termos a maturidade. E a gente sabe que nós precisamos também sobreviver com o amor, a importância dessa sobrevivência, né? Viver nesse mundo tão difícil. E a gente sabe que a nossa unidade, no capítulo 7, que foi a última, nós falamos sobre requer luta. Fala de muitos momentos em que a gente precisou lutar pela unidade, que os pacificadores teriam alguns problemas, porque ele prefere não lutar, não entrar em conflito, mas há uma necessidade de nós lutarmos no sentido de, apesar das dificuldades, nós rompermos. Isso é para separar as pessoas que estão trazendo desagregação para aquelas que realmente estão interessadas no crescimento do corpo de Cristo. Então, isso foi muito importante, né? E hoje nós vamos falar sobre precisa começar aos poucos, né? O que seria isso? E a última parte da conclusão, a volta de uma fé como a das crianças, né? Então, vamos lá falar, precisa começar aos poucos. Bom, aqui no livro, ele começa falando que um dos erros que ele se deparou várias vezes nas buscas de unidade, entre outras buscas, é que todos querem pular de imediato para a escala macroscópica. Ou seja, é aquela coisa que você entende que é um pedaço e você já quer transformar ele no todo. E ele vem falar exatamente isso, sobre essa questão. Por isso que as pessoas às vezes se frustram, porque elas geram expectativas. Então, ela tem uma ideia, então, isso vai dar certo e eu vou fazer acontecer, e de repente ela se frustra. Vou dar um exemplo disso. Nós estamos aqui nessa leitura desse livro, o nosso grupo tem muito mais pessoas, o número de pessoas que estão lendo o livro e participando aqui é um número muito reduzido, mas nem por isso nós deixamos de estar aqui. Que nós perseveramos, porque nós lutamos, porque nós entendemos que estamos sendo discipulados, nós estamos aprimorando algumas coisas que a gente precisa. Ou seja, quem realmente quer, né? Não é quem precisa, é quem realmente quer. Porque tem gente que precisa, mas ele acaba as dificuldades, né? As dificuldades da vida, do dia a dia, ele bota em segundo plano. As prioridades mudam o tempo todo. E ele fala exatamente sobre isso quando a gente coloca a vida em ordem antes de fazer os discursos, né? Então, essa é a dificuldade que nós temos, né? E às vezes ficar um pouco mais empolgado, vamos dizer assim, em relação a essa questão de olhar de uma forma mais macroscópica, né? Crescer muito. De microscópica, nós vamos para a questão macroscópica. Então, ele fala aqui,
comece mesmo com você e Deus. Então, antes de você tentar mudar o mundo, comece mudando o seu mundo. Comece você, a princípio, tentando entender o que Deus representa para você, passando um tempo ouvindo o que Ele tem para te falar, através da leitura, fazendo as suas meditações. E assim, se você se entusiasma em ver maior unidade da igreja, ele recomendaria que faça esse processo de reconciliação aos poucos. Coloque a vida em ordem antes de fazer discursos, né? Então, o autor do livro, ele vai trazendo essa grande dificuldade que nós temos de, às vezes, como é que a gente tem uma continuidade em algumas coisas? Dar continuidade. A gente para muitas coisas, a gente para muitas vezes em alguns processos, porque a gente vai e desanima, né? Você já começa, pode ver, turma de começo de inglês, o que você tem? Você tem lá 40 alunos. No segundo mês já tem 20. Depois, quando vai se formar, é aquele ninharia de gente. Porque é aqueles que perseveraram até o fim, né? Então, você precisa tem alguns ingredientes que vão fazer com que você persevere, né? Como é que você vai perseverar num ambiente em que você está vendo um monte de animosidade, um monte de discórdia, que você não concorda com o líder? Como é que você vence isso? Como é que você está no grupo que não pensa igual a você, né? Nós ouvimos isso diversas vezes, eu tenho algumas divergências teológicas com algumas pessoas, e eu consigo andar com essas pessoas, porque eu consigo olhar para ela além do que ela pensa. Porque eu estou olhando com um olhar de misericórdia de irmão, e é isso, é o amor. Porque se não for através do amor, a gente perece. E ele fala que a gente precisa verificar isso quando ele conta um testemunho de um amigo dele. Escutei um amigo que é outro célebre líder cristão contar sobre certa vez em que ele estava folheando uma revista chamada Carisma. Olhando para as fotografias de pastores e líderes, ele confessou que sentia indiferença em relação a cada pessoa e contou que começou a suplicar a Deus para ajudá-lo a ver cada pessoa da forma que ele, Deus, as vê. Então é possível você olhar para a vida de uma pessoa piedosa, e você não sentir absolutamente nada para ela. Eu, quando olho para a vida do pastor Cassiano Rodrigues, por exemplo, mexe comigo porque a gente teve relacionamento muito grande, né? Uma pessoa que influenciou muito a minha adolescência, né, e juventude, depois do casamento, e eu via exatamente as questões dele no envolvimento, no amor de Cristo. Então, porque eu tinha mais um envolvimento com ele, porque eu amava, tive relacionamento, o meu olhar era diferente. Ele fez seu casamento, né, Jó? Que legal, que benção, pastor Cassiano Rodrigues, né? Benção pura, né? Então, o que esse amigo dele fez? Ele se recusou a largar a revista até sentir o amor de Deus por eles. A ausência de ressentimentos não era o bastante. Então, ele olhava aquelas revistas, viu uma pessoa célebre dentro do Evangelho, ele olhava que ele tinha algumas qualidades, mas ele não sentia uma interação com aquela pessoa de forma de sentir que pudesse ser um com aquela pessoa. Então, ele começou a orar para justamente que Deus olhasse para dentro dele e disse: cara, eu amo realmente, eu sou cristão. Porque o cara professa a mesma fé que eu não consigo amar porque eu tenho divergência teológica com ele. Ou a metodologia dele, doutrinária, é diferente da minha, eu não tenho a comunhão com ele. Então, ele fala que um dos exercícios foi esse, ele começou a confessar as deficiências e suplicasse a Deus que o transformasse o coração. Então, um outro ponto que o autor do livro ele vem trazer também, que é bem interessante, é que ele examine o seu casamento. Você não pode iniciar o movimento rumo à unidade enquanto você estiver se divorciando. Então, tem pessoas que estão aí no movimento de fazer a obra de Deus, faz culto aqui, prega não sei aonde, mas o seu casamento está destruído. Você já está assinando papel de divórcio, já está se separando. Que unidade é essa, né? Então, o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 3,5 exatamente isso. Pois se o homem não é capaz de liderar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, nós precisamos também desmistificar algumas coisas, né, do conceito de unidade. Ele vem trazer esse conceito de unidade que nós precisamos lutar, né?
nós precisamos combater e nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós estamos pensando, ou aquilo que Deus tem falado para nós fazermos e nós não temos feito, né? Ele fala assim, ele está dizendo que é perigoso cultivar um ideal de viver em uma comunidade unida que nada mais é do que um devaneio. O que precisamos, em vez disso, é amar as pessoas reais que estão diante de nós e estabelecer a unidade com essas pessoas específicas. E se não conseguimos estabelecermos a unidade ali, não conseguiremos estabelecer nenhuma unidade significativa. Então, ele fala, não adianta você ter uma ambição, um objetivo, se você não amar. Era muito bom se todo mundo ficasse em união, né? Ó quão bom e quão suave, cita até Salmo. Mas a pessoa acaba não se envolvendo e não amando o suficiente a pessoa que está do lado dele, por algum tipo de divergência. E isso é perigoso para a unidade. É perigoso para o corpo de Cristo. Como se a gente falou nas primeiras aulas, né? O Espírito Santo dele não bate com o meu Espírito Santo, ou o meu anjo não bate com ele. Já ouvimos muito desses motos aí, né? Desses jargões aí do nosso evangeliquez, para as pessoas justificar que não se dá com a outra pessoa. Ao passo que o Senhor Jesus está te convidando para que a gente não precisa concordar, mas precisa amar. É como o filho que faz muita coisa errada que a gente não concorda, mas a gente ama. Então, Jesus fala, né, em João, justamente isso, que a gente precisa ser um. Como Jesus falou isso. Sejamos um, eles sejam um como eu sou um contigo, para que o mundo seja visto. E aí ele vem falar sobre o veneno da ambição egoísta. E ele fala assim, Tiago nos alerta, em Tiago 3,16. Onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Às vezes a gente quer promover um certo tipo de unidade, algum tipo de movimento, por mais por uma ambição pessoal de movimento em si, do que propriamente trazer a unidade. E aí ele fala aqui, com ele aconteceu isso. Deus me mostrou recentemente como a ambição egoísta tem sido, até certo ponto, constante em minha vida. Ou seja, o próprio Francis Chan, um homem abençoadíssimo, ele falou que ele tinha um problema de uma ambição egoísta. E ele fala, iniciei com intenções puras. Era muito bom reunir o povo para orar, reunir o povo para se reunir, para trazer aquele engajamento. E aí ele falou que mais depois a ambição egoísta se insinuou. Mostrou que os profetas não tinham metas grandiosas. Como vou liderar as massas? Deus mostrando para ele, olha, o profeta não tinha essa ambição de liderar massas, mas se empenhava em ser fiéis a seja o que for que Deus o chamasse para fazer. Pense Isaías, Jeremias, Ezequiel e os demais. Sua ambição era seguir instruções. E muitos de nós, às vezes, porque a coisa não está dando muito certo do nosso ponto de vista, né? De repente, do meu ponto de vista, a coisa não está falhando, eu estou errando em algum ponto. Quando, na verdade, eu estava chamando a atenção que, olha, está dando certo. Jesus não precisou de muita gente para mudar o mundo. Imagina, Jesus começou com 12, 12 pessoas, depois foram 70. E você vê que os discípulos estão acompanhando ele até hoje. Hoje nós somos considerados bilhões, né, de cristãos no mundo. E você percebe que Deus não está muito preocupado com o número. Deus não está muito preocupado com o resultado. E nós nos preocupamos. Porque se eu tiver um atendimento, uma penetração muito grande, se eu tiver muitos likes no meu Instagram, se eu tiver muita visibilidade, é sinal que esse resultado está dando certo. Nem sempre. A nossa função é justamente pregar, né, o evangelho, mas pregar em amor. E o próprio pastor ele vem falando sobre isso. Quando é que essa ambição ela é egoísta? Será que a consequência de liderar um grande avivamento seria também um estilo de vida mais agradável para nós? Imagina você sendo um grande líder avivalista. Esses dias eu estava conversando com o Luiz, o personal, ele falou sobre alguns homens, uma mulher que estava orando por ele, e aí ela chegou para ele, botou a mão no ombro dele e falou a vida dele. Olha, Deus manda te dizer isso e isso. Caramba, como é que pode? Aí ele falou assim, vai na minha casa.
eu vou orar por você está numa dificuldade muito grande. E ele foi na casa dela, numa comunidade simples. Chegou lá, a mulher tinha um filhozinho deficiente. E pensou, eu vou aqui esperar um pouquinho que eu vou limpar o meu filho e eu já volto. Você percebe que uma pessoa que tem uma revelação de Deus para abençoar uma vida com tão intensidade, ela sofre os problemas mínimos de saúde pública que ela não tem, e ela ainda assim continua fazendo a obra de Deus. Ela está preocupada com resultados, ela está preocupada em fazer a vontade de Deus. Isso mexeu muito comigo essa semana, né? Sobre essa questão que a gente está falando aqui, sobre como é que a gente está fazendo o nosso ministério, achando que ele está florescendo. Será que eu preciso de resultados para mostrar? Ou simplesmente eu fazer a vontade de Deus, eu já posso me considerar inútil, como disse Jesus. Se você não faz mais do que a vontade, você é um servo inútil. Valeu? E aí, meu inútil? Né, Jessé? Você sabe como é que isso funciona, né? Então, a gente fica, às vezes, se equivocando. E ele fala que os cristãos desse país, aqui no caso dos Estados Unidos, passam muito mais tempo criticando os outros do que compartilhando o evangelho. Cada um acreditando ser a mais correta biblicamente. Então, cada igreja vai dizer, não, a minha igreja é melhor. Não, a Maranata é evangelho equilibrado, a sua, que você é batista, você é muito frio, e você, que é lá do chapelão lá, você é muito louco, você não tem nada a ver com o evangelho. E a gente vai criando esses rótulos e vai cada vez mais nos separando, né? E aí ele fala que quanto mais dificilmente você vai conseguir ser uma pessoa abençoada, no sentido de trazer as marcas de Cristo, de propagar o evangelho para a unidade, se você ficar somente se preocupando com os resultados, porque hoje, resultado por resultado, ele fala aqui no livro, né? Se você botar lá assim, vamos fazer um vídeo Glória a Cristo, você vai ver visualização, pelo menos aí umas 100 pessoas. Mas se você bomba, pastor cai com secretária, 1.000 visualizações, 20.000 visualizações, e o cara fica falando, ou seja, a parte negativa acaba atraindo mais a atenção do público do que as bênçãos que Deus tem revelado. E se você for olhar para o Instagram, em época de eleição, então foi uma loucura aquela eleição de 22. Agora vai ter isso, agora vai ter aquilo, e o pessoal vai para frente do quartel e prende gente, 8 de janeiro. Ou seja, as pessoas dão muita ênfase a essas coisas ruins. E ao passo que o evangelho, né, e é claro que você tem que lutar pelos seus direitos, ninguém está negando isso, mas nós temos mais atenção às coisas negativas do que às coisas positivas. O Tiago fala assim, 4:1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não são procedentes dos prazeres que guerreiam dentro de você? Ou seja, nós temos essa luta dentro de nós, dentro do nosso interior, justamente essa preocupação que nós precisamos ter, de que se nós não prestarmos atenção, a nossa vaidade vai tomar conta. Esse é um ponto muito importante que temos que observar. Porque assim como começamos a misturar os objetivos do reino e com os objetivos egoístas, nós estamos, de alguma forma, solapando os nossos próprios esforços, porque nós vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Então, tem muitos perigos que a gente está enfrentando. Muitos perigos. Ele fala aqui no livro sobre a questão do começo da separação da igreja em si, né? Lá em 1054, quando teve lá o rompimento da igreja ortodoxa do Oriente, né? Com a do católica do Ocidente. E ele vem falando exatamente isso, porque houve várias divisões até chegar em Lutero. E Lutero, depois ele confessou para o próprio Melanchthon, o seu amigo, ele fala, depois da nossa morte surgirão muitas seixas hostis e terríveis. Deus nos ajude. E quando você olha para a nossa vida hoje, é exatamente isso que está acontecendo. Você vê que as pessoas estão o tempo todo criando o seu nicho. E o evangelho é isso. Você pode olhar para uma leitura e você pode tentar trazer sua própria interpretação. Infelizmente, não é a luz do Espírito Santo, é a luz do eu. Você vê muitas igrejas sendo rompidas, ministérios que vão sair para justamente formar outros ministérios por causa de vaidade. Porque não se quis se sujeitar à administração A, B e C,
não foi de uma forma orientada pelo Espírito Santo, num projeto específico onde não havia igreja, por exemplo. Às vezes o cara abre a igreja do lado da outra, do pastor que saiu de lá para rivalizar. E Paulo fala assim em Gálatas 5,15: se vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, correm o risco de se destruírem. Ou seja, o apóstolo Paulo falava isso há 2000 anos, que isso estava já acontecendo lá. E por que ainda continua acontecendo hoje? Você alguma visão sobre isso? Algum comentário sobre isso, José? Você, Arildo, André, por favor, não me deixem só. Vai, José. Não, realmente a gente tem visto muito, às vezes, uma igreja quase do lado da outra, né? Aí, poxa, será que o porquê que alguém teve coragem de fazer uma do lado da outra? Será que foi para realmente gerar uma concorrência? Ou será que ele está ali por uma questão de obediência a Deus, né? Mas quem está de fora, pessoas que não são evangélicas, elas olham isso, elas acham que que está virando como se fosse uma barraca, um barzinho. Um bota um aqui, um bota do lado e cada um vai disputar o freguês. Verdade. Realmente, isso, de certa forma, eu acho que escandaliza mais do que evangeliza. Porque a gente vai numa igreja, às vezes, eu aqui em Teresópolis mesmo, eu já fui num lugar, numa comunidade, que tinha uma do lado da outra. Para dizer que não era do lado, tinha um terreno baldio entre uma e outra. Entendeu? Então, eu não acho isso tão positivo, não. Mas quem somos nós para julgar, uma vez que quem está na liderança pode ser que esteja fazendo aquilo em obediência a Deus e a gente que está fazendo um pré-julgamento da coisa, né? Uhum. Mas que a gente vê muitas pessoas fazendo isso para poder, como uma renda financeira do que um próprio evangelismo, realmente a gente tem visto isso também, né? Isso é muito verdade. triste. Isso é muito verdade. triste. Isso é muito triste. E outra coisa que eu queria comentar é sobre essas coisas que Tiago fala, né, de que muitas vezes a gente está fazendo por vanglória, está fazendo mais por outro objetivo. Está faltando uma sensibilidade à voz de Deus, ao Espírito Santo de Deus, né? Eu acho que é isso que a gente está aqui nesse momento estudando e buscando, né? Nos advertindo a isso. É verdade. Muito bem pontuado. Muito bem pontuado, José. Verdade. O autor, então, ele vai dizer que nós precisamos liderar a revolução. Que revolução é essa? O que vem à mente quando você escuta a frase líder cristão com poder? A maioria de nós visualizaria uma pessoa em pé em um palco falando a milhares de pessoas e mobilizando a praticar algumas ações com ampla escala. Outros talvez pensem em alguém com uma presença online que atrai milhões de seguidores. Considere o apóstolo Paulo, que sem dúvida influenciou sua geração, mas também impactou milhões e milhões nos últimos 2000 anos. As pessoas ainda estão lendo os textos de Paulo e admirando o seu exemplo. Em 1 Tessalonicenses 7, 2, 7, 8, ele diz assim: ainda que, como apóstolos de Cristo, tivéssemos o direito de certas exigências, agimos como crianças entre vocês. Ou melhor, somos como a mãe que alimenta os filhos e deles cuida. Nós os amamos, tanto que compartilhamos com você não apenas as boas novas de Deus, mas também a nossa própria vida. Então, ele vem dizer exatamente que não é fácil olhar e esquecer que Paulo não passou a vida de pé diante de anfiteatros lotados, fazendo palestras, né, fazendo as divulgações dele. Pelo contrário, ele estava profundamente preocupado com as pessoas. Ia de lugar em lugar amando e simplesmente derramando e compartilhando a vida dele com elas. Então, que a gente possa chegar e estar lendo esse livro, né, é exatamente isso. É que o que vai fazer a nossa unidade é o nosso amor pelo próximo. E como é que a gente vai conseguir fazer e seguir o exemplo, né?
é justamente aquilo tudo que foi dito durante a leitura do livro. Determinação, busca, capacitação, discernimento de espírito, né? E se doando. Porque João ele fala lá em 1 João 3,18, filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos os aos outros. Demonstremos a verdade por meio das nossas ações. E tem uma frase que é muito legal, que a gente usa muito, o amor é o que o amor faz. Ou seja, se você não faz, como é que você pode dizer que você ama? Eu amo, mas eu não faço. Eu amo daqui o irmão de lá. Eu amo meu irmão, mas eu não falo com meu irmão há muito tempo, eu não consigo relacionar com ele, mas eu amo. Como é que se ama assim, dessa forma? Como é que você pode amar uma pessoa? Né? Então, a gente começa a perceber que o que a gente precisa nisso tudo é, apesar de termos divergências teológicas, divergências de pensamento, a gente precisa entender e praticar. E lutar, irmãos, não tem jeito. Tem hora que eu fico tentando racionalizar um pouco a situação com uma justificativa que eu não preciso amar. Porque é muito fácil a gente se justificar. Né? A gente vai dizendo, olha, ele pensa bem diferente de mim, se eu me envolver com ele, do jeito que está, ele vai acabar pervertendo aqui, esse pensamento eu não concordo. Mas não é um pensamento que vai levar ao inferno. Ele só não concorda comigo. Eu só não concordo com a administração dele. Então, eu preciso, de alguma forma, diminuir para que ele possa realmente... Então, calma, acho que nesse caso aqui, acho que a minha vaidade está me impedindo de enxergar o que ele está fazendo é orientado pelo Senhor. Eu preciso disso na minha vida, esse discernimento. Né? E ele fala que ele conheceu algumas pessoas que teve divergências teológicas e práticas, mas nem por isso ele não está nem aí. Ele continua tendo um grande significado e respeito por aquelas pessoas. E esse acho que é o maior desafio que a gente tem, né? Viver a nossa vida, o nosso evangelho, apesar das divergências e as nossas vaidades, né? Que são muitas. A gente poder olhar e falar assim, cara, eu acho que eu preciso exatamente viver um pouco mais o evangelho. Porque a gente pode falar muito sobre amor, né? A gente pode falar muito sobre amor, mas pode não ter ações que sejam reconhecidas em nós a presença do amor. O livro de Atos, ele produziu uma igreja, né? Produziu os primeiros tempos maravilhosos, mas a igreja está produzindo livros de palestras. Ele fala que muitos morreram vivendo o evangelho e nós ganhamos a vida falando do evangelho. É diferente do Paulo, que ele ia lá vivendo o evangelho, amando, tomando chicotadas, naufrágios, 3 naufrágios, chibatadas, sofrendo. E nós hoje estamos pregando o evangelho que ele viveu. Sem chibatada, sem naufrágio, no ar-condicionado, né? Da igreja, louvando ao Senhor, tem lá um músico tocando lá um instrumento, e eu tô lá, passa uma criança correndo, caramba, aí, tá vendo? Quem é o pai dessa criança para tomar conta? Tá atrapalhando o meu culto. E aí eu estou pregando o evangelho, né? Eu estou me preocupando com os periféricos, falando da vida de Paulo, falando da vida de João, que viveram aquilo, né? Eles viveram. E nós simplesmente estamos olhando para as questões periféricas e nos esquecendo, né, do verdadeiro significado de Cristo. E ele fala exatamente isso. Eles podem não pertencer à mesma denominação ou ouvir a mesma formação teológica, mas vocês podem celebrar quando dão glórias a Jesus. Nós precisamos perceber que nós somos o espelho de Cristo. É isso que a gente tem vivido. Porque se a gente não amar, nada disso vai valer a pena. Nós não buscarmos o seu verdadeiro significado, né? E como a gente começa a viver isso? E essa parte do livro, afinal, da conclusão, ela me deu umas bifas, né? Umas tapas aqui. Que ele fala a volta a uma fé como a das crianças.
não sei vocês, mas quando a gente é criança, brigou com um amiguinho, daqui a pouco a mãe, entra para casa. Aí você, não, mas eu vou ficar. Não, você acabou de brigar, menino. Não, não, mas já ficou de bem. Para brincar, para ficar, a gente fica até de bem rápido. Por quê? Ele quer brincar, né? Ou seja, a criança não tem esse ressentimento, né? E ele vem falar sobre exatamente essas questões. Pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. E ele fala assim, quanto mais eu envelheço, menos penso no que os outros dizem sobre mim e mais penso no que Jesus dirá a mim. Às vezes a gente fica preocupado demais com a opinião dos outros, né? E aí pergunta, qual a opinião de Cristo a seu respeito? O que Deus está pensando a seu respeito? O que Deus pensa? Ih, rapaz, não procuro nem pensar muito não, que não deve ser coisa boa não, porque eu estou ainda na luta aqui, estou tentando me esconder um pouquinho, igual Adão, né? Adão, cadê você? Onde você está? Jesus não perguntou para Adão o que você estava fazendo. Ele perguntou, onde é que você está? Onde é que você está que você não está perto de mim? Onde é que você está? O que te levou a se distanciar de mim? Né? E aí ele fala que o que arrependerei de ter dito ou não dito? Naquele dia não terei nenhuma pitada de preocupação com o que os outros pensam a respeito de mim. Estarei com o meu Criador e responderei por minha vida. Então, a gente precisa refletir realmente sobre o último dia. O que você vai fazer no último dia? Deus vai te perguntar algumas coisas. E aí, como é que você foi? Você pode falar assim, olha, combati o bom combate, eu guardei a carreira e guardei a fé. Está preparada a coroa para mim? Sim. É isso que você crê mesmo? Mas o que você poderia olhar hoje e falar assim, cara, eu poderia ter feito melhor isso, porque eu poderia ter amado mais. Mas eu não consegui porque a minha vaidade, o meu orgulho, alguma coisa. E aí, será que nós estamos preparados para ouvir o que Deus quer ouvir? Sabe aqueles dois irmãos brigados, assim, eu falo assim, abraça um ao outro. Abraça aí vocês dois aí, você meio cutucando, mas é irmão, gente. Não tem jeito, você tem que fazer as pazes, né? Quando a gente é criança, os pais, ou seja, vocês estão brigando, vão apanhar os dois, hein? Vão apanhar junto. Ou seja, você tem que fazer as pazes, não tinha jeito. Porque senão ia apanhar, é melhor fazer a unidade, né? E aí ele fala assim, alguns de vocês precisam se distanciar daqueles que estão levando a você separar dos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Ou tu precisa aceitar aqueles que querem separar equivocadamente. Então, tem algumas pessoas que querem se separar por motivos errados. Às vezes é um detalhe pequeno que dá para consertar e não precisa haver esse tipo de separação. Tem detalhes que não, é totalmente divergência teológica, que o cara que acha que não dá para conviver e acaba se separando. E ele fala lá em Efésios 5,18 exatamente isso. Não se embriaguem com vinho em que levará ao descontrole, ou de que a contenda, né? Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Porque por tudo deem graças a Deus, o Pai. Em nome de Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Caramba, sujeitar o outro é difícil, hein? Não é não? Hein, André? O que você acha? É uma coisa fácil, André? A sujeitar do outro, o cara não tem a mesma competência, o cara tem divergência teológica. Max, o que você acha, Max? Abra a câmera aí, meu irmão, se você puder. É isso aí, Cléber. Cabe aí a pergunta daquele autor do livro, né? Em cada coisa que a gente for fazer, em seu espaço que faria Jesus, né? Ah, sim. Em seu espaço que faria Jesus. É isso mesmo. Fala, André.
É um desafio. É um desafio, né, André? É um desafio. Mas Deus, ele nos leva, quando a gente tem dificuldade de aprender, ele nos ajuda com aulas particulares, ele nos leva para o deserto, para a gente Aula extra, aprender né? com o João Batista. Vamos dar um pulinho ali no Saara, ali rapidinho no Sinai. O Senhor. Mas ele faz isso porque nos ama, né? Graças a Deus que ele faz isso. É. E aí, Max? O que você acha? É difícil unir pessoas com pensamentos tão antagônicos e trazer a unidade? Já enfrentou algum problema assim que você teve que foi impactado na sua vida, de forma que você não conseguiu mais caminhar? Alô, Max? O Max está com uma dificuldade aí da internet. É isso, Clé. Quando eu tinha 20 anos, eu fazia parte do evangelismo de uma igreja. Uhum. Eu era solteiro ainda. Aí eu era responsável pela aparelhagem de som da igreja, né? E aí eu começava, todo lugar que tinha evangelismo, culto, eu botava as coisas no carrinho de mão e levava o aparelho de som para cima e para baixo. Aí um dia o pastor falou para mim assim: José, você tá estragando o aparelho de som. Você não quero que você carrega mais aparelho de som, não. Aí eu falei assim: poxa, pastor, mas me colocaram para ser responsável pelo aparelho de som, eu tenho que carregar, porque senão ninguém carrega, não sei o quê. Aí ele falou assim: olha, eu não quero que você carrega mais, não. Aí, quando chegou no dia da Assembleia da Igreja, o pastor levantou e falou: olha, irmão, não quero que você carregue o aparelho de som mais, não, porque ele está estragando o aparelho. Aí eu falei assim: irmãos, olha, eu não vou carregar o aparelho mais, não, irmãos. Arruma alguém para poder carregar o aparelho, então, e levar o aparelho. Aí, só que não apareceu ninguém para fazer aquilo. Aí, por fim, falaram: irmão, deixa o Gessé mesmo levar, porque pelo menos a gente está tendo o aparelho de som nos cultos, nos evangelismos, tal. Eu falei: olha, se não der, eu não faço, deixa outra pessoa fazer então. Mas alguém tem que fazer, não pode deixar de fazer. Aí, por fim, eles: não, deixa o Gessé fazendo mesmo. Aí, Que bom. com toda a divergência, a gente continuou caminhando junto, fazendo evangelismo, entendeu? E, graças a Deus, não tive conflito nenhum com o pastor por causa disso. Que bom que você teve um coração ainda bem, não foi amargurado, né? Não, Já que você não quer que eu carregue, eu estou estragando, né? Já que eu estou estragando, magoei, não vou mais. Não vou mais. A bola é minha, eu vou embora. Tem isso também, né? A gente está falando exatamente sobre isso. Então, há uma preocupação muito grande, porque, às vezes, a gente vai tratando algumas coisas, porque o temor, no caso, ele vai dando lugar, né, sendo tomado de lugar por algumas coisas que nós vamos fazendo. Então, aquilo que a gente fazia voluntariamente, com amor no coração, a gente percebe que a gente vai parando de fazer. E o autor ele vai falando exatamente isso assim como nenhum casal cheio do Espírito Santo se divorcia, nenhuma igreja cheia do Espírito se divide. É só quando paramos de entoar salmos, paramos de cantar ao Senhor de coração e paramos de dar graça por tudo e paramos de nos sujeitarmos uns aos outros por amor de Cristo. É só então que somos capazes de nos separar uns dos outros. Perceba que ele vem falando que a gente vem parando de fazer algumas coisas. Antes você ia à igreja 4 vezes na semana. Você vai esfriando, perdendo aquele amor, passa aí 3, passa aí 2. Ninguém reconhece você, ninguém fala mais com você, você não é mais ouvido, você não tem mais voz ativa, e aí você vai perdendo o interesse. E você não percebe isso, que você está se esvaziando daquele amor, daquele momento que Deus te colocou ali. Né? Então, isso está acabando impactando a sua vida. Portanto, a gente tem que prestar atenção aos sinais que estão ocorrendo em nossas vidas para que a gente possa realmente viver aquilo que Deus quer para nós. E aí ele fala, para o encerramento desse livro, ele faz uma oração bonita.
E ele fala assim: Senhor, louvo-te porque existo. Amo estar vivo e sinto-me honrado por ter sido criado à tua imagem. Tu me fizeste de tal modo que eu posso me tornar um contigo agora. E realizaste isso por meio da morte do seu filho na cruz. O sangue dele me purificou, digno é o cordeiro que foi sacrificado. Tu me adotaste e eu amo ser seu filho. Sinto-me emocionado pelo fato que desejais. Quero ser contigo muito mais do que qualquer outra pessoa. Por favor, purifica o meu orgulho, ambição e egoísmo. Quero que eu examine, eu experimente a unidade perfeita com todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu também quero isso, meu Senhor. Aumenta o meu desejo em mim e de todos os teus filhos. Perdoa-me por tudo o que fiz e tenho provocado discórdia, perdoando-me por tudo o que fiz, permitindo que essas discórdias continuassem. Intensifica o amor pelos teus filhos. Deus Todo-Poderoso, una-nos em tua glória, em nome da tua glória. Anseio ver o coração do teu filho atendida. Experimentemos a unidade perfeita, assim como tu e Jesus são um. Minha alma anseia pela unidade perfeita em sua presença para todo sempre. Amém. Amém. E ele fala uma coisa muito bonita, que ele fala aqui, eu peguei aqui um pedacinho que eu acabei não... Tu me adotaste. Está aqui, ó. Ele fala aqui, tu me adotaste. Às vezes, quando a gente fala que nós somos filhos de Deus, e o outro a gente não curte muito, a gente fala que nós somos filhos e o outro é adotado. Porque acha que quem é filho tem mais direito que o adotado. E a Bíblia fala que nós somos espinheira brava, enxertada. Aquela coisa, a gente se sente, a gente acha que é melhor, né? E o apóstolo Paulo vai falar exatamente isso, né? Quem nós somos, se não tiver amor. E aí o Francis Chan, que é um homem de Deus, eu estou assim, muito encantado com os livros dele, já tinha lido, né? Mas esse não tinha. Eu tinha esse livro, li no passado, eu relendo ele agora, realmente trouxe uma diferença muito grande para mim, mais apurada. E ele diz, tu me adotaste, purifica-me do meu orgulho, a minha ambição e do meu egoísmo. Todos nós somos orgulhosos, ambiciosos e egoístas em certo ponto. Tem pessoas que é num nível muito maior, outras num nível menor. Mas todos nós temos, né? E saber exatamente a dosagem que nós conseguimos administrar, que tem hora que não dá, tem hora que o troço agarra e a Jesus me pendura na cruz, que eu estou doido para descer da cruz, Senhor, eu não aguento, não, Jesus me ajuda, e você às vezes acaba fazendo coisas, trazendo ira, né, sobre a sua vida, porque você não está de acordo com aquilo que Deus quer. Então, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, né, porque nós precisamos começar aos poucos, né? Esse finalzinho aqui, o requer luta, e precisamos começar aos poucos, foram 2 capítulos bem intensos, pelo menos para mim, né? E eu gostaria de incentivar vocês a fazer as leituras, né? Esses vídeos todos estão gravados, e fazer a releitura desse livro, e foi muito importante, e é muito bom para nós, né? Que estamos aqui vivendo esse momento de unidade, a gente está dividindo e compartilhando o que está acontecendo aqui. Que esse seja um movimento para a sua vida de leitura. Na verdade, muitas pessoas não leram o livro, não tiveram essa experiência de ler livros. Quando eu fiz a pergunta lá no culto, né, quantos homens tinham lido pelo menos 2 livros, 3 livros, foi muito difícil. A gente levantou, poucos levantaram a mão, teve um que levantou a mão que levou mais de 10, mas foi 1 ou 2. O resto, a maioria esmagadora, não leram 3, 4 livros. E eu espero que esse movimento de leitura seja realmente aquecido, desenvolvido, para que nós possamos ter mais adeptos à leitura e desenvolver, assim, o nosso ministério. Fala, André. Alô, André? O André levantou a mão. Está conseguindo ouvir, André? Agora sim. Agora foi. A interface cadeira e teclado, foi um problema. Ah, tá. Ó, Sancler,
Tem sido uma benção. Para mim, eu não sabia que tinha mais livros, eu achava que era o segundo. Eu tenho acompanhado os dois, apesar da minha ausência aqui, por propósito, né, que eu te falei, mas eu tenho procurado ler todos os capítulos, tem sido uma benção. Com relação a essa questão da unidade, me veio à mente quando você falava sobre a plenitude da unidade, eu lembrei daquela oração sacerdotal do Senhor Jesus em João 17. Sim. Ele pede que nós sejamos um assim como ele é um com o Pai. É isso mesmo. Eu estou imaginando Elohim, único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de tal ordem. Ele nos inseriu intrusos, madeira de acácia, bicho brabo. Se apertar demais o nódulo, quebra a madeira. E se não fizer força na parte nódulo, não aplana. Mas é bravo, né? Que amor é esse, né? Se inseriu. Então não temos a opção de não sermos um. Porque não existe. A gente, para ser perdoado, tem que perdoar. A gente não tem essa opção. Então, eu estou tentando exatamente isso, Senhor. Me ensina com atitude a amar o meu irmão, porque às vezes sentimentos eles são diametralmente opostos. Esse tema é muito relevante e agradeço aí pela oportunidade de participar. Deus abençoe. Amém. Amém. É exatamente isso que você falou, né? João 17, né? Ele faz a oração, né? Ele fala que cadê? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és um em mim. Para que sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, para que o mundo creia que Jesus veio, nós precisamos ser um. Se nós não formos um, o mundo vai ter dificuldade em reconhecer Cristo. Olha que pesado é isso. É muito pesado. Esse é o João 17, 21. Então, é importante a gente trazer esse tema, né, e falar muito, porque Francis Chan é um pastor muito consciente dos seus erros, que é difícil você falar que você é orgulhoso, vaidoso, prepotente em determinadas situações, porque a sua fragilidade ela vai aparecer. Mas você dizer que você está lutando por isso e você demonstrando isso é fundamental, é muito fundamental. Agradeço a vocês aí por essa oportunidade que nós tivemos. Eu vou ter já tem o próximo livro, né, que nós compramos. Esse próximo livro eu estou pensando em começar depois, né, O que Fazer, do Lécio Dornas. Eu queria que vocês começassem a ler, realmente, efetivamente lê-lo, né, para a gente depois começar a fazer, para justamente a gente não pegar muito cru como nós fizemos, né? Nós fizemos isso, as pessoas não estavam lendo o livro. Então, como são mensagens muito curtas, de 2 páginas, cada capítulo tem 2, 3 páginas, é bem curtinho, né? O que fazer quando você está deprimido, o que fazer quando o outro é vitorioso e você não, o que fazer quando a sua vitória está demorando demais, né? Até aqui o livro aqui do pastor Lécio Dornas, é um livro com bastante capítulos, que dá para a gente ler 2, 3, e nós vamos amadurecer quando nós vamos abrir trabalhos da leitura desse livro, mas depois que todo mundo já tiver começado a ler. Eu estou alinhando ainda com o pastor Paulinho e o Falcão como nós vamos fazer, né? Mas aí, em breve, a gente vai postar lá nos grupos aí, tá bom? Para a gente começar. E, Arildo, eu não esqueci de você, não. O livro está comigo e vou entregar para o Vinícius, tá? Eu vou entregar seu livro para o Vinícius para você chegar até as suas mãos, tá bom? Ok. André, ora pela gente, para a gente terminar, por gentileza. Senhor Jesus, que saudade, Senhor, estava desse grupo, Senhor. Como é bom ver meus irmãos, Senhor, falando da tua palavra, aprendendo cada testemunho. Obrigado, Senhor, porque tu tens abençoado o teu servo, Senhor, Santo é. E tens, Senhor, preparado o trabalho. Senhor, continue renovando suas forças, abençoando, direcionando, Senhor, com a clareza, Senhor, daquilo que teu Espírito quer para esse grupo. Amém, Senhor.
Obrigado por cada vida, Senhor, colocada aqui. E Sim. aqui, se nós estamos, Senhor, é porque foi a tua vontade. Meu dia, Senhor, foi intenso. Mas agora, Senhor, junto com os meus irmãos, eles transmitem vida, Senhor, porque teu Espírito está neles. Muito Entendido. obrigado por essa oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a praticarmos as lições desse livro. Que tema importante. Meu Deus, ajuda-nos a viver isso contra a nossa vontade. Ajuda-nos a sermos, Senhor, unidos. E quando não sentimos, com prática, Senhor, com atitude, demonstrarmos amor pelo irmão. Esvazia-nos para isso, Senhor, de nós mesmos, para que sejamos um, como tu és um, ó Deus, com o Pai, com o Espírito Santo. Para que o mundo creia, Senhor, que tu nos enviaste. Ajuda-nos, Senhor, concede-nos graça para vivermos esta verdade, porque cremos na eficácia do sangue de Jesus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 O senhor Antônio Guedes também está presente aqui. Pode mostrar o seu rostinho, por gentileza, senhor? Está mutado, está no mute aí? Tem que tirar a foto. Falta só o senhor aí aparecer para a gente tirar a foto. Está ouvindo? Acho que não está ouvindo. Aí, que cara bonito esse daí, ó. Você está mudo, você está mudo. Você está no mute. Tem que apertar o botãozinho de mute aí e tirar. Agora sim. Foi. Oi. Oi, estamos te ouvindo. Então tá. Eu estava sumido porque eu sou tímido. Ah, tá. Hã? Me ouviu? Ouvi, Ouviu, é tímido. Ouviu, meu filho? Ouvi, é tímido, é tímido. É isso aí. Mas eu gostei muito da reflexão. Vamos dizer assim, mostra que há uma possibilidade de crescimento, né? A gente que às vezes se cansa, né? Não sei se é do não é Lécio, não. É de um outro autor. Ele diz assim: gente cansado de igreja, né? Crente cansado de igreja, né? Israel Belo, né? É um livro. Então, às vezes a gente fica realmente desanimado, se cansa, tropeça, mas depois de ver uma reflexão como essa, incentivadora, né, André? E vamos dizer assim, André, Gessé e o Arildo, né, se eu não me engano. E o Jorge. Então, a gente fica realmente feliz. Feliz, meu filho, por ver você à frente dessa responsabilidade, né? Agora, não faz isso comigo não, tá, camarada? Eu hoje já não sou mais o mesmo de antigamente, não. De mandar eu ler 2 livros por ano, ou 3 livros, ou 6 livros, né? O único que eu leio e gosto muito de ler é a Bíblia. Amém. Né? Amém? Você vai me ajudar, sim, seu pai. Sabe que isso aí só me ajudou bastante lá atrás. Ele é um leitor, meu pai Antônio Guedes. Pessoal, quem conhece ele lá de Caxias, né? Então, tenho a honra de estar aí, participando conosco aí, né? E é isso. A gente tem que compartilhar mesmo os conhecimentos, a experiência, os cabelos brancos e as cães, né? A experiência, a voz do Espírito sobre nossas vidas. Esse é meu desejo, a gente compartilhar conhecimento, compartilhar amor. Não existe maior ou menor, mais intelectual ou menos. Isso tudo, no final, vai ser queimado, como diz o apóstolo Paulo, né? E se tudo isso, o conhecimento, não reservar um pote de amor que você fez, vai ser tudo vaidade. Tudo vaidade. Não vai valer nada os títulos de doutorado, mestrado, pós-graduado, as propriedades que você tem, se você não viveu o amor e a unidade. Porque, no final, tudo será queimado. E a Raquel, ela falou uma vez para mim que aquilo realmente eu nunca mais esqueci. Você imagina eu chegando com meus 3 Scanias de obra lá no céu, diante de Deus, ele queimar tudo e não verá aquilo, não verá uma moedinha. Você fala que está cheio de obra, fui ao culto 50 vezes por ano, eu fiz não sei o quê, eu fui para não sei aonde, e no final Deus assim, tudo palha.
Você amou? Você viveu a vida do outro? Você cuidou? Você impactou positivamente a vida de alguém? Isso é que vai valer. Então, vai valer a pena essa relação, essa unidade, esse encontro que nós estamos aqui, presentes e distantes, né? Presentes e distantes. Estamos distantes geograficamente, mas muito presentes aqui em relação ao nosso pensamento, né? E está falando na mesma sintonia. Que Deus abençoe a vocês, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Oi, Abraço, querido. Glória a Deus. Já tirei a foto, já botei lá no grupo já. Amém. Deus abençoe. Antônio Guedes, pelo filho aí, Sinclair. Deus abençoe você.